Tour de France 2021, 18ª etapa, é a entrevista do Pogačar após a conquista do último estágio de montanha do Tour de France 2021. Essa entrevista, provavelmente, ela vai se repetir por muitos anos, especialmente se ele conquistar o segundo título dele no Tour de France. E é por esse motivo que eu destaquei a entrevista no resumo, que é um vídeo anterior a esse, vocês podem assistir, e vou falar um pouco mais sobre a entrevista dele. Antes, eu estou aqui no Instagram da Velon CC, então se vocês quiserem, vocês podem entrar e vocês têm todos esses posts, essas informações. 17ª etapa, Vingegaard, Carapaz e Pogačar estavam no momento decisivo. Tanto o Pogačar quanto o Carapaz sinalizavam e tentavam fazer com que o Carapaz se envolvesse no revezamento. E o Carapaz não quis se envolver, ele fez o jogo dele de não ajudar, tentar fazer um ataque no final, e no final das contas ele não conseguiu fazer um ataque bem sucedido. Ele recebeu o contra-ataque tanto do Pogačar, que ganhou a 17ª etapa, quanto do Vingegaard. Então, além de não ter ajudado, ele chegou em último desse trio que negociou o trabalho. Ele pode fazer isso de não ajudar e fazer um ataque? Ele pode fazer, mas daí ele não tem como controlar qual será o comportamento e as alianças que podem ser formadas contra ele. O que provavelmente aconteceu? 18ª etapa, o Pogačar ganha novamente e olha a manifestação ou a comemoração entre Pogačar e Vingegaard. Comemorando. Então assim, a partir daquele momento onde os três estavam na mesma situação, o Carapaz, ele foi o cara que voluntariamente ele se desconectou e falou assim: eu não vou ajudar, eu tô cansado, eu tô no gancho, eu tô jogando pôquer, eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu não vou ajudar. E o Vingegaard e o Pogačar, eles resolveram não trabalhar junto, porque eles estão competindo. Tanto é que o Pogačar, ele acelerou no final e ganhou do Vingegaard. Mas para todo mundo que pedala, entende que a situação ali era uma situação perfeita para criar uma aliança, como por exemplo com o Vingegaard, e criar uma ruptura com o Carapaz. Então o Carapaz, talvez ele pague o preço, pelo menos nesse Tour de France, de ter dois grandes ciclistas que não se incomodem, talvez nem o Vingegaard, nem o Pogačar, eles se incomodem em talvez trabalhar, eu não diria trabalhar junto, mas excluir um pouco, colocar um pouco de lado o Carapaz, que é o que está acontecendo. Mas para isso tudo eu gostaria de contar com a participação de vocês, porque ciclismo é algo que é muito cultural, depende das pessoas com qual você pedala, do local em que você pedala, qual que é a cultura dessa dinâmica do ciclismo, você vai interpretar isso de uma forma distinta. E não existe certo ou errado. Mas no final das contas, principalmente para quem pedala sempre no mesmo lugar, com os mesmos adversários, existem diferentes ciclistas que constroem diferentes reputações. Entrevista do Pogačar. Vamos lá, deixa eu ver aqui se tá com o som, deixa eu colocar o som. Deixa eu voltar. Vou fazer uma tradução livre, porque eu acho que foi bem interessante. O repórter começa falando: mais uma vitória, você gosta de ganhar. It's unbelievable. Yeah. After yesterday, today, I don't know. I felt good and I'm really happy with the win. O Pogačar responde que é inacreditável e que após a vitória de ontem, ele se sentiu bem hoje e que foi outra vitória. It's crazy. It's a game Loucura. Isso todo mundo sabe, né? for you. Yeah, of course. O repórter pergunta se é um jogo para ele.
It was game for me since I started, so I'm enjoying playing it. So yeah, I'm super happy. Daí ele responde que é um jogo desde o começo e que ele gosta de jogar, ele gosta da dinâmica do Tour de France e ele está feliz com o que está acontecendo até agora. You have won the Tour de France. What percentage do you think you have to have this victory? 50% more, a lot more? O repórter pergunta que ele já ganhou um Tour de France e que nesse momento qual que é a porcentagem que ele acredita que ele tem para ganhar o segundo título. Daí o repórter sugere 50%, mais de 50% de chance de ganhar o segundo título. Yeah, maybe 50. You never know. Yeah, it's still 3 days, but yeah, it looks good. O Pogacar responde que talvez 50%, que ele não sabe, faltam 3 dias, mas que ele se sente bem. Today you seemed extremely comfortable, despite Ineos, despite Vingegaard, you seemed really under control. O repórter fala que ele se sentiu super bem, que parecia que ele estava sob controle, independentemente do que a Ineos fez, do que o Vingegaard fez, que ele se mostrou sob controle, com controle da situação. Yeah, but it was super hard. Already Tourmalet, I was pace that you just sit on the wheel and just kind of just forget about everything and just focus. And then yeah, the last climb, it was, yeah, that was the maximum. Ele diz que foi um dia super difícil, especialmente no Tourmalet, onde ele tinha que focar no pace, focar na roda de quem estava na frente, e que ele tinha que esquecer de tudo, e foi super difícil. Now you're going to start focusing on the time trial, I suppose. You seem extremely strong. You showed... Essa parte é interessante. O repórter pergunta, agora provavelmente agora estou supondo que você vai focar no contrarrelógio, certo? The first time trial, but are you worried about Vingegaard, for instance? Daí ele completa, você ganhou o primeiro contrarrelógio e você está preocupado com o Vingegaard? Lembrando que o Vingegaard é o segundo na classificação geral, com mais de 5 minutos de diferença. O Vingegaard tem um bom contrarrelógio, só que o Pogacar tem um contrarrelógio excepcional. E daí o repórter pergunta para ele se ele está preocupado com o Vingegaard. Daí prestem atenção na pausa e na resposta. Why should I be worried? A resposta é o seguinte: por que eu deveria? Por que eu deveria estar preocupado? Mas percebam o seguinte, não confundam, ou pelo menos a minha interpretação, isso não foi algo arrogante. Ele se sente legitimamente tão acima do nível dos outros e ele tem uma vantagem de 5 minutos, então matematicamente eu estou me sentindo bem. Eu tenho uma vantagem de 5 minutos, eu tenho um ótimo histórico de contrarrelógio, na cabeça dele, por que eu deveria me sentir mal? Só que ao mesmo tempo que ele verbaliza, a gente precisa lembrar o seguinte, ele terminou a etapa naquele exato momento, cansado, hipoglicêmico, com capacete ainda, suado. Então, as pessoas precisam somar isso, porque eu vi alguns comentários, ele é petulante, ele é arrogante. Eu acho que ele tem uns resquíciozinhos de um cara meio, né, talvez mais estrela, mas ao mesmo tempo ele tem 20 e poucos anos e complemento da resposta. I mean, no that. Aí ele fica sem graça, porque ele fala assim, porque eu deveria? Daí ele cai na real, e lembrando, e tem outros motivos, em inglês não é a primeira língua dele, então why should I be é uma forma rápida de responder, é uma forma sem reflexão, e daí ele cai na real e ele tenta encontrar uma forma de falar assim, não é que eu tô querendo, estou supondo, não é que eu tô querendo desrespeitar, e daí ele tenta encontrar uma forma de colocar melhor a frase, colocar melhor o que ele disse. Why should I be worried about for time trial, you mean? Yeah, but... Daí ele fala, por que eu deveria estar preocupado? Eu quero dizer, com o contrarrelógio. rest of the tour. For time trial, we will see. It's discipline where I always wanted to do my best 100.
No contrarrelógio, a gente vai ver, mas é uma disciplina que geralmente eu procuro fazer o meu melhor. Even though, sometimes you can have really bad day on TT, but it will be new experience, and I can't wait for the start. It's not going to be a Roglic Pogacar this time, Pogacar. Daí ele fala que o repórter pergunta, fala assim, isso vai ser uma história Pogacar-Roglic, quando o Pogacar ganhou do Roglic no contrarrelógio e reverteu. Ele pergunta, isso vai ser Pogacar-Roglic e pode ser Vingegaard-Pogacar, ou seja, o Vingegaard tirar a diferença, ganhar o contrarrelógio e tirar a diferença, o que matematicamente é complicado, e ele vai explicar. No, let's hope not, but maybe you can lose. Daí ele fala, não, daí você vê que entrou não o personagem, o ser humano, o moleque Pogacar. Ele fala, não, eu espero que não. Daí ele complementa. 6 minutes on TT, it happened before, but I feel confident. Daí ele fala, perder 6 minutos no contrarrelógio aconteceu no passado, aconteceu antes, mas ele espera que não aconteça. E é isso. O que vocês acham da entrevista? Eu já fiz qual que é a minha perspectiva. Eu acho que teve... Qual foi Paris-Nice? Teve alguma competição que o Pogacar ele começou a reclamar que a Ineos não ajudou a fechar o gap. Eu falei assim, mas por que a Ineos deveria ajudar a fechar o gap? E ele saiu atirando culpa para todo mundo, a culpa foi de todo mundo, menos dele. Né? Então tem essas... É claro, esses atletas... principalmente extremamente jovens, imagina que eles têm que dar entrevista todos os dias, cansados, cruzando a linha de chegada, tem todos esses aspectos. Isso não quer dizer que... Eu não acredito que ele fez essa declaração de forma desrespeitosa em relação ao Vingegaard. O que eu acredito é que foi uma frase pronta em inglês, que é fácil de você entregar a mensagem, ele se sente superior, ele tem certeza que ele é superior, e além disso, ele tem uma vantagem que dá um conforto para ele pensar sobre isso. E na hora da entrevista, talvez se ele tivesse tempo, mais calma, talvez ele elaboraria de uma forma mais tranquila. Então, hoje em dia existe muita tendência de pegar uma declaração de um momento não refletido e transformar a personalidade da pessoa naquela declaração de uma entrevista não refletida. Então, eu gosto de ser um pouco mais flexível em relação a isso. Mas, de qualquer forma, qual que é a perspectiva de vocês em relação à entrevista, à superioridade? E eu acho que, em especial, a participação do Vingegaard e essa questão desse compromisso, essa aliança não oficial entre Vingegaard e o Pogacar, primeiro e segundo, e essa ruptura com a dinâmica da competição, com o Carapaz que colocaram meio de lado. Eu falei assim, você não quer ajudar? Ok, vai tomar sapatada até o final do Tour de France. É isso, galera. Comentários, abraço e tchau.